Sejam todos, todas e todos bem-vindos ao segundo seminário de Tribal Ritualístico. É com muita satisfação que hoje eu apresento a vocês um seminário com o objetivo de trabalhar pesquisas acadêmicas dentro da área da dança vinculada ao tribal e também à espiritualidade. Nessa edição a gente tem uma convidada maravilhosa, a Kilma Farias, que vai nos apresentar as suas duas pesquisas acadêmicas recentemente lançadas. Antes disso, vou falar um pouquinho com vocês sobre essa questão do tribal ritualístico, que é algo ainda muito intrigante na cena de dança. Embora a gente trabalhe a dança de uma forma técnica, e sabemos que o Tribal Fusion ele não é ritualístico em sua essência, mas é possível que a gente coloque o caráter ritualístico em qualquer dança se for da nossa vontade. Ainda que atualmente existam pesquisadores e pesquisadoras que contrapõem a essa ideia, existem arqueólogos, antropólogos e historiadores que defendem a ideia de que a dança, nos primórdios do tempo, estavam relacionados aos rituais da natureza. Fazia parte ali da sobrevivência de homens e mulheres, nas colheitas, nas plantações. Existiam esses rituais para obter sucesso e a dança estava ali como expressão dentro desses rituais. A gente pode analisar isso em uma das primeiras pinturas mais antigas que a gente tem conhecimento, que data ali do Mesolítico e que foi descoberta na caverna de Kogu, ali na Espanha. Nessa imagem, a gente pode ver alguns desenhos em que a interpretação mais geral é que é um ritual de dança. Então, no período neolítico, os homens e as mulheres deixam de ser nômades e começam a fixar residência ao redor dos rios. E aí começa a época da agricultura. Esse momento é marcado por esses rituais à natureza, né, dessas plantações, dessas colheitas, desses movimentos, e os homens e as mulheres passaram a fazer oferenda aos deuses para ter sucesso nessas colheitas e nessas plantações. Então estava tudo ali, tudo muito associado e relacionado à natureza. Então os movimentos da dança, essa ligação com os movimentos, as forças da natureza, ela representa uma forma de se sintonizar com a natureza, né? De se sintonizar o ritmo do ser humano com a natureza, e a dança ali vai estar inclusa. E a gente vê isso no Egito, na Índia, na Mesopotâmia, entre outros lugares, até hoje, nas danças, nos rituais antigos que existem até hoje, a gente percebe esse caráter um pouco mais devocional, né? E aí a gente tem todo um resgate disso, de toda essa ligação com a natureza, de toda essa questão ritualística, hoje na dança tribal. Na cultura indiana, por exemplo, né, existe toda uma narrativa poética hindu, né, que vai falar da criação do mundo a partir, né, da dança, da manifestação da dança de Shiva, né? E a gente vê isso também em outros povos e outras culturas. Então, existem alguns documentos e alguns desenhos em cavernas ainda polêmicos, com interpretações que podem levar a gente a refletir sobre essa ligação com a dança e com os rituais. O povo grego usou muito disso, né, da dança como diferente de nossos contemporâneos ocidentais. Mas a dança, o corpo não era separado do espírito antigamente. Então tudo tinha a ver. Acreditava que o equilíbrio entre ambos proporcionava uma evolução, uma sabedoria, um equilíbrio, né, entrando em ritmo com a natureza. Então a dança acaba sendo um ato sagrado manifestado em templos, onde sacerdotes e sacerdotisas invocavam o auxílio dos deuses, da natureza, para conseguir algumas coisas, para agradecer, para celebrar. Com o passar do tempo, infelizmente, a dança perde esse caráter ritualístico, né? Segundo essa teoria de que a dança é ritualística, a dança passa a ser uma dança mais artística. E aí a gente se distancia dessa dança com essa busca do interior
porque esse caráter, digamos, religioso, ele não necessariamente está atrelado a uma religião, como que acontece que as pessoas pensam, né? Mas sim com esse estado de espírito, que a dança alimenta essa alma, né? A gente entende e respeita que a dança pode ser da forma como a pessoa quer lidar, depende do objetivo dessa pessoa com a dança. Então a dança pode ser meramente técnica, sem sentido ritualístico, mas também ela pode trazer esse sentido ritualístico para qualquer tipo de dança. E é isso que o tribal ritualístico faz, né? Não só o tribal ritualístico, mas se a gente pensar no próprio desdobramento da dança moderna, a gente percebe um vínculo com a espiritualidade de grandes bailarinos renomados da dança moderna, que inclusive a gente estuda dentro do tribal, com esse viés de buscar um entendimento da espiritualidade, que muitas vezes é deixada de lado quando a gente estuda esses teóricos do corpo, né? Eu vou citar aqui alguns bailarinos como Rudolf Laban, como Martha Graham, como Ruth Saint-Denis, como Isadora Duncan, né? Eles trouxeram essa espiritualidade atrelada à dança. Laban, por exemplo, ele passou uma época interessado na antroposofia de Steiner e na teosofia de Blavatsky, né? Que a gente aí estuda um pouco dentro do ocultismo. Ele se preocupava em descobrir a base espiritual do homem comum e desejava expressar isso através do movimento do corpo, como se fosse uma unidade entre o espiritual, o mental e o físico. Ele até escreve, na década de 30, Uma Vida para a Dança. E nesse texto ele se descrevia como um artista espiritualizado. A gente estuda Laban dentro do tribal, mas muitas vezes a gente não traz esse lado. Tem um artigo chamado Laban's Secret Religion, de um historiador alemão que vai defender essa ideia da harmonia que Laban tentava trazer, né, como uma origem de uma empreitada pessoal para se construir a dança como um meio de transcendência espiritual. E não somente Laban vai buscar essa tentativa de acessar os lugares mais recônditos da natureza humana, né? Esse adentramento do nosso psique. Mas a Mary Wigman também. Mary Wigman foi discípula dele, né? E de forma intuitiva ela também compartilhou seu interesse pela dança e cultos religiosos. A gente tem no livro sobre dança moderna da Alemanha e dos Estados Unidos, que foi lançado na década de 90, de uma autora chamada Isa, que vai falar, né, sobre a experiência espiritual que teve com a Mary Wigman, trazendo aí os giros do derviches, por exemplo. Então, a gente percebe que a Wigman acreditava que seus alunos deveriam alcançar um nível de transe na aula, né? A dança é uma pedra de toque espiritual. É uma frase da Martha Graham também. A Martha Graham também disse que o movimento ele revela condições atmosféricas da alma a todos os que conseguem entender isso, né? E ela fala que é a lei de vida do bailarino. Além da Martha Graham, da Mary Wigman, de Laban, a gente tem a Isadora Duncan, que ela foi influenciada muito pelo seu pai, pelos poemas gregos, né, da cultura grega, e ela vai trazer uma inspiração da sua dança, representando as forças da natureza e também essa espiritualidade que impulsionava a movimentação livre. Então, a gente tem aí vários, até chegar também na Ruth Saint-Denis. A Ruth Saint-Denis é considerada uma das pioneiras da dança moderna, né, americana. Inclusive, ela tinha um estilo muito tribal. Existem alguns pesquisadores que defendem a ideia de que o tribal é uma extensão da dança moderna. E a Ruth Saint-Denis tem um estilo muito parecido com o tribal. E a Ruth Saint-Denis, ela foi uma das primeiras a fazer umas fusões, a pegar a dança dela e fazer uma dança Isis, pegar elementos da dança indiana. Tem uma coreografia dela chamada Incense.
né, que tem uma característica assim um pouco mais ritualística. Temos também a Maya Deren, que inclusive é uma grande influência minha, que vai trazer... Ela era bailarina, né, dançarina, cinematográfica, fotógrafa, escreveu e ela fez uma pesquisa no Haiti sobre o voodoo na dança. Então a gente tem aí vários bailarinos da era moderna, que estava com envolvimento com a dança moderna, que traz essa questão da espiritualidade, que às vezes quando a gente estuda esses bailarinos, a gente deixa isso de lado e trabalha mais a parte técnica que eles abordam, mais o sistema de técnica, de experimentação. Eu trouxe tudo isso para mostrar que essa ideia de trabalhar a espiritualidade dentro da dança não é algo atual e de algumas pessoas que trabalham dentro do tribal ritualístico. É algo que já existem pesquisas antigas, embora a gente saiba que tem pessoas que defendem ideia contrária, mas que existe aí toda uma geração de bailarinos que, através dos seus movimentos corporais, experimentavam acessar esse universo extra, né? Esse universo além. E na dança tribal, embora a gente saiba que a dança tribal não seja ritualística, na dança tribal a gente tem aí a Jamila, né? Que foi a primeira que trabalhou o Bawanat, é o grupo dela, né? Que tinha a ver com a deusa mãe. A Catarina Burda, que trabalhou com a máscara, uma das primeiras a trabalhar máscara dentro da dança tribal, e a gente estudando a máscara nos rituais antigos, a gente sabe que a máscara teve participação nos rituais a deusa mãe, entre vários outros rituais de várias tribos, né? Ainda dentro da dança tribal, embora o ATS, né, o Fetiche Belly Dance, não tenha ligação ritualística, tem elementos que influenciaram a Carolina Neríquio, como o Pujá, que hoje é uma reverência de agradecimento, não tem caráter ritualístico, mas vem do Pujá indiano, que era uma reverência, né? A própria dança do ventre, a gente fala de uma dança do ventre que resgata o sagrado, que tem esse caráter ritualístico, da deusa Ísis, da fertilidade e tudo mais. Uma das professoras aqui, uma das primeiras professoras aqui do Brasil, a Sorrel, ela afirma isso, de que quando ela aprendeu a dança do ventre tinha um caráter mais de celebração, de ritualizar, de pedir permissão para dançar, né? Então a gente tem aí toda uma história. A Carolina também praticou dança Kathak, que é uma dança indiana, e a gente sabe que a cultura indiana tem muito dessa questão mais ritualística e tudo mais. Então, dentro do Tribal Fusion, a gente tem a Nagasita, né, que é a Tiare hoje, que trabalha muito com esses aspectos do feminino, da deusa, o Temple Tribal Fusion, né, que resgata muito essa questão da espiritualidade. Então, a gente tem aí um acervo de coisas para estudar de quem quer acessar esse estilo nessa perspectiva mais ritual. E além de todos esses bailarinos da dança moderna e algumas pessoas que eu citei da dança tribal, que trabalham tribal e tem alguns elementos ritualísticos e tem alguma coisa ligada à espiritualidade, algum tipo de investigação pessoal de si mesmo, a gente tem aqui no Brasil algumas pesquisas também, né? E essa edição do seminário de tribal ritualístico tem o objetivo exatamente de trazer pesquisas acadêmicas que trabalhem a dança com essa ligação com a espiritualidade dentro de alguma visão particular, porque é um estilo que fala muito de si mesmo e cada pessoa vai ressignificando essa ligação de uma forma única, né? De uma forma singular. Hoje temos o prazer de ouvir aqui uma Farias apresentando duas pesquisas. A primeira será a sua dissertação de mestrado em Ciências da Religião, trabalhando o Tribal Fusion. Então, ela vai apresentar uma pesquisa chamada O Corpo Cênico da Dança, narratividades entre arte e espiritualidade. E aqui uma também vai nos apresentar um pouco sobre o TCC que ela defendeu recentemente na graduação em dança, que também vai ter uma abordagem dentro dessa linha. Kilma, a palavra é com você. Olá pessoal, eu sou a Kilma Farias, trabalho com dança do ventre e dança tribal, né? Hoje chamada de Fusion, já há 21 anos.
né? E estou aqui para conversar um pouco com vocês sobre as minhas pesquisas acadêmicas, né, voltadas para essa dança tribal. Agradeço desde já o convite da Gilmara, bailarina e mulher, na qual eu tenho assim grande admiração, né, de longas datas. Assim, me sinto honrada em estar fazendo parte dessa conversa aqui com vocês. Então vamos lá. Eu tenho 2 trabalhos para dialogar aqui com vocês. Um é a minha dissertação de mestrado, que foi em Ciências das Religiões, onde eu trabalhei a dança tribal com um viés entre presença cênica e espiritualidade do corpo, né? Então aqui está a dissertação, arte de si na dança tribal, narrativas entre espiritualidade e corpo cênico, entendendo espiritualidade como tudo aquilo que acessa o sujeito, o interno do sujeito, a sua verdade, né? Aquilo que lhe valida enquanto ser humano, lhe dá a beatitude, né? Não está atrelado ao pensamento de espiritualidade religiosa, tá? Está dentro do pensamento de espiritualidade não religiosa, de um bem-estar, de uma ligação consigo, com o outro e com o mundo, né? Está mais voltada para o altruísmo, né? Para um se sentir bem, se sentir plena, de modo integral, né? Com todas as virtudes, né? Com todas as potencialidades do sujeito. Então essa pesquisa, ela foi desenvolvida no mestrado em Ciências das Religiões, né? Minha primeira formação é em jornalismo, né? Em comunicação social, e aí eu desenvolvi, né? Esse mestrado, né? A licenciatura em dança, né? Ela já é minha segunda graduação, tá? Então assim, eu vou falar primeiro da dissertação, né? Que veio antes do TCC em dança, tá? E depois eu falo um pouco sobre o TCC, né? O TCC ele foi centrado, foi focado no processo criativo de um espetáculo da Companhia Lunai, que é o grupo de dança que eu coordeno, né? Que já completa 18 anos de atividade, né? Cultural e artística, de manifestação, né? Em dança, de modo ininterrupto, né? Nesses 18 anos. Então a gente trabalhou com um processo criativo de Irante, né? E foi um processo assim bem particular. Irante significa memória em Iorubá, e a gente trabalhou um tanto com os processos de memória no nosso corpo e com o pensamento, né, dos arquétipos, das forças da natureza representada pelos orixás, fazendo um paralelo também com as deidades, né, greco-romanas, e trazendo a força das deusas, né, os arquétipos das deusas, para potencializar, para integralizar o que é de sujeito de cada uma das nossas bailarinas da Companhia Lunai. Então vamos lá. Então eu vou seguir o sumário, tá? Para que a gente consiga assim meio que um resumo, né, do que foi essa pesquisa. Então aqui logo na introdução eu falo sobre a trajetória da pesquisa. Então a pesquisa teve como campo uma turma, né, de formação em Tribal Brasil, né? Eu trabalhei com o estilo Brasil e tinha como campo de pesquisa uma turma presencial e uma turma também à distância, né? Isso foi em 2016 essa pesquisa, tá? Esse curso ele continua sendo desenvolvido porque ele foi gravado para que eu pudesse assistir e dissertar, né? E examinar, avaliar, né? Observar, né? Confrontar com o que as meninas vinham, né? Apontando, né? Nas suas pesquisas, né? Dentro de sala de aula e fora também. E esse material, né? Ele foi editado e ele é disponibilizado, né? Em turmas de formação. Em Tribal Brasil, estamos na nossa 8ª turma, né, consecutiva, tá, de formação. Então, tivemos 2 turmas, uma presencial aqui na nossa escola, no Núcleo de Danças, Quilma Farias, e uma turma à distância, pelo Facebook. Né? Interessante que nessa turma a gente tinha assim, bailarinas de várias localidades do Brasil, né, de Florianópolis, de Brasília, do Rio, da Bahia, né, de Recife,
de fora do Brasil, né, gente, da Argentina, né, tem uma bailarina da Inglaterra, da Grécia. Então, assim, foi uma turma bem mista, né, em formação de visão de mundo, né, e culturalmente falando também, porque a gente vem falar de traduções culturais. E aí, assim, isso foi um fator, assim, que me encantou, né, em ter essa diversidade, né, na amostragem que a gente vinha, né, pesquisando, que a gente estava se propondo a pesquisar sobre essa temática da presença cênica e da relatividade com o grau de espiritualidade dentro da dança. Cada bailarina ela tinha o que a gente chamou de diário de bordo, né? Então esse diário de bordo era um caderno onde elas iam escrevendo, desenhando, fazendo corte e colagem, criando poesias, né? Texturas, impressões, sobre tudo que elas vinham desenvolvendo, né? Tanto em sala de aula quanto fora. O Tribal Brasil ele trabalha um tanto com pesquisa de campo. Então a gente vai muito nas comunidades, né? A gente vai dentro das manifestações populares, né? Onde os eventos acontecem, né? Na rua, né? Em alguma localidade específica, em uma determinada data festiva, né? Então a gente se presta a essa interação in loco, né? Com o nosso objeto pesquisado. Então todas essas impressões elas iam para esse caderno. E aí a gente retomava para a sala de aula junto com esse caderno e a gente se propunha a relembrar o que foi vivenciado em campo. E nesse relembrar, esse caderno ia sendo atualizado, novas construções de corpo e novas visões de mundo, né? Novas traduções iam sendo lançadas nesse caderno, né? E as meninas iam tendo assim meio que um vislumbre do que vinha sendo atualizado, né? Não apenas no corpo, mas nas impressões dela, na subjetividade de cada uma, né? Nos corpos mais sutis, né? No corpo emocional, no corpo intelectual, psicológico. E como elas articulavam isso, como que isso aparecia na dança delas como novidade, né? Para ser colocado em cena. Então, isso é do que se trata, assim, a nossa trajetória de pesquisa, né? Por onde a gente caminhou. O primeiro capítulo trabalhou com corpo, dança étnica e espiritualidade, conceituações e ressignificações históricas, né? Então a gente entendeu, né, junto com as meninas, né, o que era a espiritualidade, né? E a gente trouxe o conceito de Foucault, né, do que ele atualiza, né, lá dos gregos, que é a arte de si, o cuidado de si, né, o conceito que ele traz, que atualiza o conhece-te a ti mesmo. Antes disso, né, o cuida de ti mesmo. E esse cuidado de si mesmo, ele perpassa por várias instâncias, né, pelo silenciar, por estar consigo, por gostar da própria companhia. Tem pessoas que dizem assim, né? Ah, não, eu detesto ficar sozinha, tudo menos ficar sozinha. Aí a gente troca esse ficar sozinha por ficar consigo mesmo. Olha como fica estranha a afirmação. Ah, eu detesto ficar comigo mesma. Ah, eu quero tudo menos ficar comigo mesma. É estranho, né? Então a gente precisa ter um tempo para a gente mesmo, para que a gente se conheça, para que a gente se trabalhe e veja o que é que não está tão bom quando a gente está consigo mesmo. Por que ficar sozinha, né, não é um ato assim, de deleite, de prazer, de excelente companhia? E quando a gente atinge esse estágio, quando a gente faz as pazes em ficar com a gente mesma, a gente consegue despertar essa espiritualidade, né? Que é esse estado de presença no aqui e agora de cada instante, aonde a dança acontece também a vida da bailarina. Então a gente não consegue distinguir o que é dança do que é arte, uma vez que a dança, né, é a arte de estar viva e a vida é um pleno movimento, todo instante,
de inspiração e de exalação, de expansão e de contração, como uma mola, né? Um Big Bang, uma explosão e uma contração de retorno a si mesmo. Então, a cada inspiração e a cada exalação, as bailarinas se mantêm presentes em cada movimento de sua dança, em cada acorde da música ou em cada instante de silêncio, porque a gente desprende também nesse nosso processo da necessidade urgente de uma música para se estar, né, aprisionado o tempo inteiro. A gente também entende que a gente pode e deve se libertar, né, de uma outra área de conhecimento, no caso a música, e a gente dançar os nossos processos internos. A gente dançar sem precisar de um estímulo da audição para marcar compassos e para marcar frases e ritmos, né, e melodias. Então a gente tem o nosso som interno também. A gente tem as nossas temperanças, as nossas nuances, né? E a partir disso a gente também gera a nossa dança. E depois, se a gente quiser casar uma música ou uma paisagem sonora, como a gente também chama, porque a gente também gera estímulos sonoros, né? A gente gosta muito de produzir os nossos próprios sons, né? De tocar um instrumento, um chocalho, um apito, um tambor, bater palma, a palavra falada enquanto se dança. Então tudo isso perpassa pela nossa verdade, a verdade de cada bailarina, que compõe, né, nesse fazer artístico, né, a sua espiritualidade, o seu jeito particular de estar naquela presença daquele aqui e agora, de cada instante único de suas danças. Nesse capítulo ainda, a gente tem o domínio do movimento e o cuidado de si. O cuidado de si, a gente falou ainda agora, né, sobre esses pensamentos, né, de se perceber, de ouvir os seus movimentos internos, né, e de fazer disso um fator de espiritualidade e de presença no aqui e agora de cada instante. E o domínio do movimento faz parte do método Laban, né? O grande estudioso do movimento Rudolf Laban, da época da Segunda Guerra, esse grande estudioso austro-húngaro, né? Então, o Laban, ele traz o pensamento dos fatores, né? São 4 fatores de movimento: espaço, tempo, fluxo e peso. E através desses fatores de movimento, a gente vai orientando as bailarinas para que elas transformem os seus movimentos a partir da transformação de cada um desses fatores, né? O espaço em várias direções, né? Podendo ainda ser de modo direto ou de modo indireto, entendendo os níveis baixo, médio e alto, entendendo os planos horizontal, sagital e vertical, além de todas as direções dentro do cubo. Essas direções pensando o espaço como o corpo e pensando o corpo como o espaço também. A gente tem o peso, né? Pensando num peso mais firme e num peso mais leve. A gente tem o tempo, onde o tempo é mais urgente, onde ele é mais dilatado. E a gente tem o fluxo ou fluência de forma controlada ou livre. E nesse sentido, a gente consegue dar nuances bem particulares, transformando, traduzindo os movimentos e padrões que trazemos das danças populares e afro-brasileiras para o que a gente chama de Tribal Brasil, uma linguagem única que é traduzida por cada bailarina através desse pensamento dos fatores de movimento em harmonia com o cuidado de si que cada um é capaz de desenvolver. Ainda nesse capítulo, nós falamos sobre dança tribal, novos movimentos, novas espiritualidades. Então a gente faz meio que uma retrospectiva, né, do que é a dança tribal, passando desde a dança moderna, né, com a Ruth Sandens, a Carmen Tórtola Valência, né, Mata Hari, e várias bailarinas, né, que da antiguidade, né, que trazem esse pensamento de uma tradução, esse pensamento de uma dança com o viés do orientalismo, mas que não é uma dança que visa um purismo, digamos assim. É a visão ocidental e até romantizada, né, das Mil e Uma Noites, de um Oriente, né? Então esse Oriente, ele chega dentro da dança tribal
né, através desse pensamento da dança moderna americana, e vem através da Jamila Salimpour, que chega na Carolina Nerickel, né, na marcha Asha para chegar na Carolina Nerickel, que chega, né, no pensamento do fusion, né, na Jill Parker, na Rachel, né, na Zoe Jakes, em tantas outras bailarinas, né, até hoje em dia, chegando hoje em dia, né, nessa nova era aí do fusion, né, belly dance, com as russas e tudo mais. Né? Então a gente tem um pensamento, primeiro, de deusas que dançam. Quando a gente observa essa trajetória vindo pelo orientalismo, lá na dança moderna, né, nas precursoras da dança moderna, até chegar aos dias de hoje, passando inclusive por Isadora Duncan, Martha Graham, a gente tem esse pensamento de deusas que dançam, né, de uma natureza, né, uma natureza exuberante, né, uma natureza onde se dança também os movimentos, né, dos ventos, das ondas do mar, né, o movimento dos rios, o movimento do sol, da lua, das estrelas, né, o movimento da sombra e da luz. Então a gente tem esse pensamento, né, da natureza enquanto movimento, enquanto inspiração, para se gerar repertório de movimento para a nossa cena. E a gente vem ter, né, no início também, através até da Ruth Sandenis, o retratar de deusas, como por exemplo Radha, né, do imaginário hindu, da dança hindu. Né? Então ela traduz, né, assim, a deusa Ísis, né, do Egito também. E se a gente observa, né, tantas bailarinas como por exemplo a Ariela, né, que retrata deusas, né, que retrata sombra, dança de shadow, né, e retrata Kali, né? Então a gente tem esse pensamento dessas deusas que são convidadas a dançar, trazendo primeiramente em nós nossas múltiplas personalidades, nossas múltiplas deusas, nossas múltiplas personalidades, né, dançantes e deificadas, né? Podemos resumir assim, tá? Então eu vou fazer um apanhado, né, sobre esse pensamento dessas deusas que dançam. Falo sobre o Balanati, né, da Jamila Salimpour, né, e de uma lenda dos sumérios, né, onde a gente tem Baal, que é o princípio masculino, e Anat, dois deuses, que é o princípio feminino, né, e quem sabe o Baal, Anat, tenha sido esse pensamento, né, da completude masculino-feminino, né, dentro do pensamento da dança tribal, o pensamento primeiro, né, esse pensamento, né, de um feminino potente, que ele está inteiro, ele está masculino feminino em sua expressão de arte, né? Onde ele dispensa uma outra metade de laranja, mas sem negar, né, uma parceria, mas não estando inteira, porque temos sim o nosso masculino e o nosso feminino. Isso, né, é um resumo de que trata o nosso capítulo 1. Nosso capítulo 2, ele trata sobre espiritualidade, movimento e memória coletiva na prática do Tribal Brasil. Então a gente vem trazer o pensamento de memória em Maurice Halbas. O Halbas, ele é historiador e ele traz esse pensamento da memória individual, da memória coletiva e da memória tomada de empréstimo. Eu achei assim esse conceito assim bem pertinente para a nossa dança tribal. Por quê? Nós somos individualidades, somos sujeitos, né, dentro da nossa particularidade, temos uma memória de vida cada um de nós. Dentro de uma companhia de dança, por exemplo, como a Companhia Lunai, a gente tem individualidades genuínas, pessoas únicas, né, que tiveram suas vidas, suas memórias, suas construções de sujeito de acordo com cada instante que viveram. Nós temos uma memória coletiva, que é a nossa memória de estarmos nessa cidade, João Pessoa, Paraíba, né, que é a memória do próprio grupo Companhia Lunai, das coisas que compartilhamos coletivamente, seja dentro ou fora da dança. E temos a nossa memória tomada de empréstimo. Por exemplo, eu nunca fui na Índia, nem nunca fui no Egito, mas nós trazemos para a nossa dança passos da dança indiana, passos da dança do ventre, né?
O imaginário cultural da dança indiana, né? Da Índia, né? Do Egito, né? Dos povos árabes, dos Emirados, né? Então, através, né, dessa memória tomada de empréstimo, a gente pode assim imaginar e dar a ver e fazer como se fosse a nossa maneira, a partir da nossa ótica pessoal, compartilhada no viés do coletivo, né? Então, assim, eu achei bem rico e pertinente, né? Porque toda dança tribal, ela traz as fusões, né, de várias danças étnicas contemporâneas, e não necessariamente as pessoas que estão dançando foram até aquele país, ou estado, ou comunidade, ou cultura, para conhecer de perto aquela expressão de dança que está sendo utilizada na fusão. Continuando. Então, tivemos o Tribal Brasil a partir da análise do movimento e renegociando as identidades coletivas, né? Então, nós fizemos com as bailarinas, né, várias análises de movimento umas das outras, onde elas puderam, assim, perceber, né, o peso, o fluxo, né, ou quando uma bailarina queria falar sobre estados de ansiedade, por exemplo, de depressão, como era o peso no movimento, né, como era a direção no movimento, como era a fluência, né, como é que era o espaço, como é que era, né? E quando elas queriam falar sobre saudade ou sobre nostalgia, como é que era o peso do movimento? Então, assim, as emoções, os sentimentos, as virtudes, né, o que faz a gente ser humano, né, no sentido verdadeiro da palavra, foi observado através dos fatores de movimento. E isso foi bem interessante, né? Porque a gente pôde, assim, perceber, né, várias delicadezas, né, dentro da modificação do corpo e da presença cênica de cada bailarina, de acordo com o que estava sentindo e de acordo com o que se estava sentindo, como é que o tônus, como é que a presença cênica se modificava em cena, né? Então, isso foi bem bacana. Trânsito entre memória individual e memória coletiva. Então, a gente começou a observar que também existia um trânsito, né, entre o que cada uma vivenciava e o que cada uma sentia no grupo e no particular. Então, a gente começou a perceber, né, que uma bailarina tinha vivenciado uma história de vida, a outra não tinha vivenciado. Mas por estarem compartilhando momentos comuns e estarem gerando uma memória coletiva, quando eu ia escrever poesia, aquela que não vivenciou o que a outra viveu, fazia uma poesia relatando exatamente o que aquela outra viveu, sem ter vivido. E sem terem conversado antes sobre determinado assunto. Então, a gente começou a observar que existia um campo invisível, né, energético, por onde moviam os trânsitos, né, de percepções e subjetividades que faziam aquela memória coletiva ser tão forte dentro do grupo, né, gerando a sororidade, né, gerando a lealdade, né, a nossa irmandade e a confiança, né, a confiança para se estar inteira e plena em cena, na hora da dança em grupo, né? Então, isso foi bem importante e é sobre isso que tratamos no nosso capítulo 2 da nossa pesquisa. E no nosso capítulo 3, nosso último capítulo, nós falamos sobre uma etnografia de narrativas dançadas, né? A arte de si no Tribal Brasil, relações entre espiritualidade e corpo cênico no Tribal Brasil, corpos híbridos com o mundo. Então, a gente fez uma análise, né? Eu fiz uma análise, né, de cada bailarina presencial e à distância, como cada uma delas transformou o seu quê de sujeito durante a pesquisa, né? Foram 10 meses de desenvolvimento, né, da pesquisa, e eu pude observar, né, e relatar nas considerações finais o quanto cada uma cresceu, o quanto cada uma se desenvolveu, né, olhando para as suas sombras, lançando luz sobre essas sombras e trabalhando as virtudes, né, correspondente às sombras, né, onde quando uma tinha vergonha de se expressar, porque era muito tímida, começou a trabalhar, né, o honrar-se a si mesma,
né, o validar e não criar resistência para o que se estava criando, o que se estava esboçando, né, trabalhar a autoestima, a autovaloração, né, ao invés de ficar na vergonha, no eu não quero me expressar, me sinto bloqueada. Então a gente pôde assim oferecer a cada aluna o seu caminho, o seu processo individual. E isso foi assim, a catarse final de cada uma foi a construção de um solo, onde cada uma se trabalhou a fundo e trouxe para a superfície, para o externo, através da arte, através da dança, esse processo interno em particular de cada uma. Então essa foi minha pesquisa, né? Arte de si na dança tribal, narrativas entre espiritualidade e corpo cênico, e que eu venho assim com alegria, né, trazer para vocês, né? Quem tiver interesse em ler a pesquisa na íntegra, é só pesquisar no Google, né? Tá depositada na biblioteca da UFPB e colocar, né, esse título, né? Arte de si na dança tribal, narrativas entre espiritualidade e corpo cênico. E eu quero falar resumidamente do TCC, né, desenvolvido na licenciatura em dança, também na UFPB, né, que foi o processo criativo de Irante. Como falei, Irante foi um espetáculo da Companhia Lunai, né, montado em 2018, e que retratou as memórias, né, de feminino, né, que cada uma de nós traz e trouxe, né, para a cena, para se conversar, né, com o que se tinha, né, de pensamento do que era uma mulher integral, né? Então assim, eu fiz a cada integrante da Companhia Lunai olhar para si mesma, né, e ver, né, o que é que cada uma delas tinha de mais evidente e o que é que cada uma tinha de mais escasso. Em que? Nos arquétipos das forças da natureza. Que forças são essas? Então a gente trabalhou com o pensamento, né, de um arquétipo da coragem, né, trazido por Yansan, ou, né, fazendo um paralelo com a deusa Artemis, né. A gente trouxe o arquétipo da beleza, né, trazido por Oxum, né, em paralelo a Afrodite. A gente trouxe o arquétipo da grande cuidadora, da grande mãe, né, representada por Iemanjá, ou pela Deméter, deusa Deméter. E a gente trouxe o arquétipo também da mística, né? A gente trouxe o arquétipo assim de Nanã, né? Que é o arquétipo, né, da Perséfone, né? Então a gente pôde assim pensar, né, aonde que está, né, a minha força, né, e aonde que está a minha vulnerabilidade, e como é que eu posso deixar mais firme e mais evidente, né, a minha força, e como é que eu posso, né, equilibrar a minha vulnerabilidade, né, como é que eu posso emprestar da minha força para a minha vulnerabilidade e assim ser um ser humano, uma mulher mais potente e mais integral. Então eu lancei para as meninas se observarem, né, e colocarem numa escala, né, assim, o que é que cada uma dessas forças diziam para elas, né? Tipo, de 0 a 10, como é que estava a força da guerreira, de 0 a 10, como é que estava essa força dessa beleza, de 0 a 10, como é que estava essa força dessa mãe, dessa mulher espiritualizada. E cada uma delas, né, foi começando a ver, nossa, eu acho que minha guerreira está fragilizada, preciso trabalhar mais ela. Nossa, eu acho que a minha mãe, minha cuidadora está escassa, preciso cuidar mais dela. E assim, cada uma desenvolveu uma ação para, na prática de vida, no dia a dia, se trabalhar. Aí eu vou falar de mim para não expor nenhuma das bailarinas, né? Eu percebi em mim que eu precisava desenvolver o arquétipo da guerreira, estava escasso, né? Era vulnerável esse ponto da minha pessoa.
E aí eu olhei para mim e disse assim, o que é que eu tenho mais medo? Caramba, eu tenho medo de altura, então eu vou praticar escalada. E aí eu me matriculei, né, numa escola de escalada indoor e fui praticar escalada, né, para pensar, né, o medo, né, de uma forma de enfrentamento. De onde eu ia tirar a coragem para enfrentar o medo de altura? De mim mesma, diante da situação vivida. Então, fui praticar, me permiti praticar situações onde eu tivesse em constante negociação e enfrentamento com aquele medo, para que eu pudesse, né, ir me transformando, gerando a coragem e principalmente ir vendo como é que esse movimento, né, ia se dando a ver no meu corpo de bailarina e nos meus processos de construção em cena. E foi muito bacana. Foi muito bacana porque eu pude perceber como minha dança e meu corpo foi se modificando. Eu fui ganhando tons de firmeza, fui ganhando mais atitude, meu espaço foi ficando mais direto, minha dança foi ficando mais completa. E eu também me tornei uma mulher mais potente, mais segura de mim, né? Mais integral, né? E isso é o cuidado de si também. Eu também trabalhei com o conceito, né, do Foucault, da arte de si, né? E pude trazer para as bailarinas da Lunai esse pensamento através da montagem mirante, que nós sim somos artistas de nós mesmas, nós podemos e devemos, né, nos trabalhar e nos melhorar dentro de cada processo, não apenas criativo, mas de cada processo de vida que a gente vive. Então, resumidamente, como já falei bastante, né, esse foi a minha pesquisa, né, de TCC, né, processo criativo de Irante, né, e quem tiver interesse também, né, acredito que já está disponível também na biblioteca da UFPB e é acessível de modo online. Se por acaso encontrar alguma dificuldade em acessar as pesquisas, me manda uma mensagem que eu vou ter o maior prazer em enviar para vocês o PDF, tá? Fico à disposição para que a gente possa conversar, que vocês possam perguntar, saber um pouco mais. E vou me despedindo com alegria, mais uma vez agradecendo a Gilmar, né, pelo convite, né, e pelo compartilhamento, né, desses saberes, dessas pesquisas que são tão queridas, né? A gente se debruça um tanto e um tempo sobre elas, tá? Fico à disposição de vocês, gratidão. Chegamos ao final do segundo seminário de tribal ritualístico e eu gostaria muito de agradecer primeiramente a Kilma Farias por ter aceitado o convite, por ter se disponibilizado a compartilhar com a gente toda essa pesquisa e todo esse conhecimento maravilhoso que ela tem. A Kilma é uma grande querida e ela tem pesquisas profundas sobre o estilo tribal, ela é formada em dança, né, tem mestrado em ciências da religião trabalhando dança e ela tem muito para passar para a gente. Quem quiser entrar em contato com ela, eu vou deixar aqui na descrição o e-mail dela. Tá bom, gente? Então, peço que se inscrevam no canal, se gostou desse seminário, que curtam esse vídeo para dar uma força para a gente continuar aí trazendo conhecimento para vocês. E também a gente está à disposição e a gente se vê aí nas redes sociais. Muito obrigada a todos!